Boa noite, galera. Aqui é o Beto Caetano, canal Dia de Galo. Vamos lá, né? Mais um videozinho pro canal aí. O pessoal tá compartilhando aí, galera. Tá seguindo, tá se inscrevendo no canal. Muito obrigado aí. Já são mais de 100 seguidores, 100 inscritos, seguidores, né? Na verdade, inscritos, entre ali, vários comentários. Agradecer a todos vocês aí. A gente fica aqui fazendo trabalho da gente. Como eu disse na Bia aí, é uma terapia, é uma dicção melhor, é um bate-papo de torcedor para torcedor. E a gente tá indo aí para fazer nosso trabalho para sempre agregar boas coisas para todo mundo aí, mentalmente e no coração também, que é o mais importante, é a saúde e a paz da gente, né? E oferecimento aqui do nosso vídeo, Recanto das Mangueiras, meu irmão Vanderlei. Agora o espaço lá tá com uma televisão agora top 58 polegadas, o pessoal acompanhar os jogos da Copa, né? Quem locar o estabelecimento de lá, espaço bacana, casamento, batizado, chá de revelação, entendeu? Um lugar muito agradável para você e para sua família. Área de churrasco, área para festa, excepcional, piscina, sauna, lugar excepcional para você passar seu final de semana, seu feriado, passar uns dias com a família, descansando a mente e o físico, que é o mais importante, né? Que para tocar essa vida pesada aqui nesse dia a dia que tá hoje, né? Cristalização, recuperação e perolização de faróis, falar com Douglas no 31 9 9850 2449. Cara, trabalho excepcional que ele tá fazendo lá também, cara. Postei umas fotos aí na bio, você vê o antes e depois, coisa ó, top, tá? Sensacional aí o trabalho do Douglas, cara. E hoje também é oferecimento do caldinho de mocotó da tia Ana, que vem fazendo sucesso aí com a galera, já tá saindo aí bastante, com esse friozinho que chegou, né? Aquele caldinho de mocotó sensacional ali pra tirar aquela friagem do corpo. Quem gosta de tomar um melzinho, caldinho de mocotó, ovinho de codorna, é excepcional. É só ligar para ela no 31 995 15 9937. Eu acho que eu não falei o telefone do Recanto das Mangueiras. É o 98 732 5692. Só falar com o Vanderlei lá que a vida segue bacana lá no Recanto das Mangueiras, com aquela tranquilidade total. Caldinho de mocotó de Ana. Do lado ali tem um Douglas, se precisando dar uma manutenção do seu farol, uma perolização, ele resolve todo o seu problema. Hoje a gente vai mesclar aqui o assunto, né? Porque eu vou falar um pouco da seleção brasileira que jogou no domingo, amistoso contra o Egito. Falar um pouco de algumas notícias do Atlético e de alguns jogadores selecionáveis que participaram de alguns jogos amistosos nesse final de semana aí também. Começar pela seleção no sábado, né? Assistir o jogo. O primeiro tempo meio abaixo, né? Achei meio abaixo. Parece que os jogadores estavam meio ali com medo de pôr o pé. Tanto a seleção do Egito como a seleção brasileira. Houve uma falha do defensor do Egito ali. O Bruno Guimarães rouba a bola e faz um belo gol, né? Batida ali seca. Fazendo a curva no cantinho, um golaço. Aí o Marquinhos, poucos minutos depois, retribui o presente, dá no pé do atacante egípcio, que faz o gol ali, passando a bola por baixo do Alisson, né? Que é um goleiro, cara, assim, na minha opinião, um goleiro, sim, grande goleiro da história do Liverpool e tal, mas para a seleção brasileira não falhou no gol, não. É uma opinião minha. Não falhou no gol que tomou do Egito, não, mas não é um goleiro que traz segurança para a seleção brasileira, entendeu? Não encarnou aquele manto ali, um Tafarel, um Marcos, um Dida. Então, assim, na minha opinião, deveria ter outro goleiro ali no lugar dele na titularidade. Não que ele não mereça estar ali no grupo, mas na titularidade eu acho que deveria ter outro goleiro. Teve a lesão do Wesley, né? Infelizmente foi cortado da seleção. Uma lesão ali logo no primeiro tempo do jogo contra o Egito. Acabou que o Ancelotti, com a lesão do Wesley, consegue fazer uma correção que ele, para mim, ficou devendo na convocação, que são os meios de campo. Ele leva o Ederson, um jogador que jogou no rival aqui, foi revelado pelo rival, teve passagem pelo Corinthians, Fortaleza, e hoje está na Atalanta, de Bergamo, na Itália.
titularíssimo lá, grande jogador. Então a lacuna que ele tinha no meio-campo, ele preencheu com a convocação do Ederson para essa Copa do Mundo. Então ele equilibrou mais o elenco dele, né? Porque ele tinha levado 5 meio-campistas e 9 atacantes. Agora pelo menos tem mais o Ederson ali, 6. Provavelmente ele deve fazer o lado direito ali com o Danilo, Ibañez, ou então ou 3 zagueiros, né? Com o Ibañez fazendo o lado direito, ou então uma linha de 4 com o Danilo, mas aí acaba a ultrapassagem elimina aquela ultrapassagem do Wesley, né? Que era o único válvula de escape pelo lado que tinha. O Douglas Santos já não consegue fazer isso mais, da idade, do jeito de jogar da seleção também. O que fazia esse corredor pelo lado direito ali era o Wesley. Então, essa arma já não tem mais, então ele vai ter que abrir um atacante pelo lado ali para fazer esse corredor, tendo a cobertura ou do Danilo, que também joga como zagueiro aqui no Flamengo, ou com o Ibañez. Vamos ver o que o Ancelotti vai aprontar aí no sábado, né? Mas para mim foi um bom jogo, segundo tempo bem melhor que o primeiro. Uma coisa também que eu penso, que vai ter que pôr o Fabinho como titular, né? A entrada do Fabinho no meio campo da seleção no jogo contra o Egito segurou mais e a defesa parou de correr perigo. Ele teve alguns desarmes sendo Salah ali, umas 2, 3 vezes, que foi muito bom. Então ele é um excelente volante, né? Diga-se de passagem, ficou tantos anos na Europa, Premier League, Liverpool, campeão inglês, campeão da Champions, então um cara diferenciado, que deve fazer essa primeira volância ao lado do Casemiro, né? Que eu acho que aí o meio campo estaria bem equilibrado para disputa da Copa. A seleção tem jogadores de alto nível, né? Pode chegar longe na Copa do Mundo, mas sim, tem adversários muito bons também, né? Como a França, a Argentina, a Espanha. São seleções que estão ali parelhas e acredito eu, gente, pelo curto trabalho do Ancelotti, chegou no meio do ano passado substituindo o Fernando Diniz, Dorival, pegou um trabalho do zero. Essas seleções que eu disse estão um degrau acima da seleção brasileira. A seleção brasileira falta um pouco ainda para chegar no nível dessas seleções, estão um pouco acima. Mas vamos ver, Copa do Mundo é Brasil, né? Quem tem mais tem 5. Então vamos ver o que vai acontecer nessa Copa do Mundo aí, torcer bastante pro Brasil e que, se Deus assim o permitir, o Hexa venha. Mas tá aí, convocação, a lesão do Neymar, né? Não fazia por onde ser convocado pela bola que estava jogando, que vinha jogando no Paris e que vem jogando no Santos, mas é um jogador diferenciado, é um craque da bola e com um lance ele pode resolver uma partida. Então, vamos aguardar o que pode acontecer. Eu acho que ele foi convocado por isso, por ser o artista principal brasileiro que tem no mundo hoje, que é o maior artista da bola que tem no mundo hoje, brasileiro. Então ele foi convocado mais por isso, que pode decidir um jogo numa simples bola, um passe, uma assistência, uma batida de falta. Então é isso. Vamos aguardar ele recuperar da lesão. E com certeza ele deve voltar no mata-mata. Mas essa lesão que ele tem é uma lesão preocupante, uma lesão que a gente que acompanha futebol sabe, os jogadores do nosso clube têm essa lesão, é no mínimo 30, 40 dias ali, que é uma lesão na panturrilha. Mas vamos ver o que o Dr. Rodrigo Lasmar, com a sua comissão médica, vai realizando esse tratamento do Neymar, que ele volte o mais rápido possível e possa nos ajudar na Copa do Mundo, né? Então, falando aqui também, isso aí de seleção, a gente encerra aqui. A gente vai falando novamente durante os jogos. No sábado, devo fazer uma live assistindo o jogo lá do Recanto das Mangueiras. A gente vai fazer uma resenha lá. Devo fazer uma livezinha na hora do jogo lá pra gente bater no papo e curtindo a festa, mostrando para vocês o espaço também. Sobre os jogadores selecionados, agora voltando a falar do Galo e seleções e Copa do Mundo. Os jogadores selecionáveis do Galo: Preciado, Alaminda e Alan Franco atuaram ontem no amistoso contra a Guatemala. Alaminda fez uma partida excepcional. Acho que esse cara vai dar frutos ao Atlético. Ele é um bom jogador, bom ativo. Sofreu pênalti, deu uma assistência, fez uma jogada pelo lado direito ali que ele driblou o goleiro, bateu, o zagueiro tirou em cima da linha. Fez um ótimo primeiro tempo, né? Uma coisa interessante que eu vi que o Equador joga com a linha de 3,
com o Alan Franco fazendo no lado direito. Como o Natanael faz aqui no Atlético, o Alan Franco faz lá no Equador e com o Alan Minda jogando à sua frente. O mais interessante ainda é que quando houve a mexida no segundo tempo, quem sai é o Alan Minda e quem entra no seu lugar é o Preciado, fazendo esse corredor pelo lado direito, mas sem obrigação de marcar, porque o Alan Franco faz a contenção. Então, Barba, nós temos 3 jogadores da seleção equatoriana que já tem um jeito de jogar lá na seleção e que, se você souber aproveitar e espelhar o jeito da seleção equatoriana jogar, eles podem dar mais frutos do que estão dando aqui, né? Então, gostei demais dos 3 ontem na atuação. O Preciado na seleção rendeu bastante. A gente critica bastante, mas dá pra ver também que não é esse bagre todo que todo mundo acha que tem qualidade. Mas, segundo informações, no treino tá uma baba, né? Tá com vontade nenhuma de treinar, tirando o pezinho, mas bem provavelmente porque tava chegando próximo à Copa. O cara pensa, não vou dar tudo aqui não, porque tem Copa do Mundo e se eu me lesionar eu fico fora. Então, vamos ver o que vai acontecer na volta desses jogadores aí pro Atlético, mas o Alaminda aproveitou a oportunidade, cara. Acho que acabou a titularidade dele na Copa do Mundo na seleção equatoriana, né? Uma notícia, agora finalizando aqui, né, seleções e Copa, agora falar mesmo de mercado. Agora a notícia agora à tarde que esfriou o negócio entre Atlético e Fred. Tava tudo bem encaminhado já, as tratativas estavam bem avançadas, mas por uma decisão familiar, o Fred decidiu ficar na Europa até o término do seu contrato ou até o início do ano de 2027. Sua esposa preferiu ficar na Turquia, já está adaptada à cidade, gosta de morar lá, pela educação dos filhos, por um monte de coisa, segurança, outras coisas mais. O Fred decidiu continuar no clube turco. Pô, cara, uma crítica aqui ao Paulo Brax, gente. Fala primeiro Pedro Daniel. Pedro Daniel, diretor de futebol bom, convence jogador bom a vir jogar. Diretor meia boca, jogador faz isso aí, não acredita no trabalho. Isso tá me cheirando uma desculpa do Fred para não vir. Porque é uma decisão familiar, o cara tem tantos anos de Europa, mulher brasileira, família brasileira. O filho é alucinado com o Atlético, toda vez que vem aqui, leva na arena, fica lá comemorando junto com o torcedor atleticano. Ele atleticano, o Fred atleticano. Eu acho que mais é o projeto mesmo. O projeto esportivo para ele não foi interessante, nem foi o projeto financeiro, que segundo informações do Pedro Rocha, do GE, o Atlético tinha oferecido para ele o mesmíssimo contrato que ele tinha lá na Turquia e mais um ano de renovação automática. Então, é o projeto esportivo mesmo, que com certeza que foi apresentado para ele, é um projeto fracassado, então ele ia ter que encarar todo esse projeto sozinho, como o Hulk carregar nas costas a toda a responsabilidade. Eu acho que foi isso que pesou, nem foi a vontade de ficar na Europa não, é uma opinião minha, que acredito que é isso que aconteceu. Não foi nada de quero ficar na Europa, essas coisas não. Pesou mais foi o projeto esportivo mesmo que foi apresentado. E o cara pensa assim, eu vou ficar aqui, vou ter que carregar esse clube nas costas aqui, toda a responsabilidade, toda a pressão vai sobrar para mim. Acredito que seja isso. Então, esfriou bastante. Não está cerradas as negociações, mas o que estava aqui passou a ficar aqui, então não tem mais. Não vai ter essa distância grande agora para a contratação do Fred, que pode, com certeza vai acontecer em algum momento. Bem provavelmente em janeiro ele assina um pré-contrato com o Atlético. Quando ele ficar sem contrato em 2027 no clube turco, ele venha para o Atlético, mas agora no momento as coisas estão bem distantes, né? Houve mais algumas especulações. O Atlético precisa contratar um zagueiro canhoto, né, pelo lado esquerdo. O pessoal especula, diz que o Atlético vai trazer,
Mas, como eu digo, o atleta não vai gastar. É oportunidade de mercado. E oportunidade de mercado, você sabe como é que é, né? Pode vir jogadores de qualidade duvidosa. E não é todo dia que você acha um lodge na esquina aí do jeito que foi encontrado. Vamos aguardar, né? Estamos falando de um camisa 10, sul-americano, falando de um atacante. As posições ontem foram faladas pelo Igor Tepe, seria um zagueiro pelo lado esquerdo, que o Barba pediu, um volante, um ponta que joga pelo lado direito, com a perna esquerda, e um centroavante. O centroavante nem era uma exigência do clube, mas o Barba bateu o pé que quer um centroavante também. Então o clube também procura um centroavante. Né? Vamos aguardar as próximas semanas aí. Essa semana tem a abertura da Copa no dia 11. Logo após o jogo do México, eu faço um vídeo aqui comentando o que eu achei sobre a abertura da Copa, sobre o jogo. A gente vai falando na Copa do Mundo aí dos jogadores selecionáveis do Atlético e falando da seleção brasileira. A gente vai fazer esse bate-papo aí, gente. Então é isso aí. Fique com Deus, né? Uma ótima segunda-feira para vocês. Ótima semana. Que Deus abençoe e guarde o coração de todos vocês. Abraço.